Olá, seja bem-vindo à aula 227 da Base de Conhecimentos Online da Pedroso Informática. Nesta aula vamos continuar a programação do componente Spreadsheet ou planilha do WinDev. Como programar na versão 24, porque existem algumas diferenças entre a versão 24 e 25, fonte de dados SQL e exportação para planilhas. Na janela WinRateio, criamos um controle tabela que chamamos de Table Query Despesas Rateio, que é criada via programação. Nela temos dois controles de entrada, data inicial e data final. Na data final, fazemos a chamada para a query rateio e preenchemos a tabela. Calculamos aqui, em tempo de execução, o valor do rateio, onde pegamos o valor das despesas, dividimos pelo número de unidades, que é o que retorna a query. Depois nós temos um botão planilha, onde nós abrimos a janela WinPlan Rateio. Abrimos ela como OpenShield, passando como parâmetros o número de unidades. Na janela WinPlan Rateio é que acontece toda a integração com o componente Spreadsheet da linguagem W. A partir do menu Creation, selecionamos Graphical Controls, vamos localizar a opção Office e clicamos em Spreadsheet. Será criado um controle Spreadsheet aqui, com todos os seus componentes. Vamos chamar esse controle de psheet rateio. Aqui temos a aba aqui com os detalhes, tá? Então, permite a entrada de valores, permite a entrada de fórmulas, mostrar os cabeçalhos e as linhas das colunas, com uma barra de entrada de fórmulas, e aqui eu posso criar um menu ribbon com uma janela, uma preset Windows, se eu desejar. Vou deixar o padrão por enquanto. Aqui ela não tem link com nenhum objeto, porque é feito tudo via programação. E a grande vantagem dessa planilha que nós criamos é que ela é preenchida dinamicamente, primeiro na inicialização e depois pelo botão calcular rateio. Agora vamos usar o código aqui para definir algumas diretivas iniciais. Primeiro, declaramos as variáveis globais para controle da família. Gene primeira linha, gene última linha, coluna final, coluna inicial, célula final. Na inicialização do controle, nós fazemos algumas atribuições. Então, declaramos a variável n' do tipo int com valor inicial de 3. Para as células A1, A2 e B2, nós passamos psheet rateio mais o endereço, em A1 unidades, em A2 despesas e em B2 total. Depois nós selecionamos a célula B, então Spreadsheet Select Plus, que é um comando da linguagem W, psheet rateio nome do controle, célula B. Aplicamos uma máscara para essa célula B, com esta característica para o tipo input num. Aqui vem a parte que é diferente em relação à versão 25, então eu tive que fazer no código. For each query despesa rateio inclui os itens da despesa. Então, Spreadsheet insert row, psheet rateio n'. Então, para cada linha ele faz a adição
dos valores da query. Então ele coloca o nome da despesa e o valor. E incrementa n' mais 1. Depois eu defino n' menos 1 para a variável gn última linha. E insiro as unidades. Para cada unidade, spreadsheet insert coluna. Então ele vai colocar na ordem inversa, da maior para a menor. O psheet rateio, né? Em C2 o rateio. Selecionamos a célula C1. Definimos a máscara como 999 para que apareça o número sem casas decimais. E definimos lá na célula C1, que é a primeira célula do rateio, o número da unidade. Enfim, desativamos a seleção da planilha com Spreadsheet Select Minus, como a gente já tinha visto anteriormente neste mesmo aplicativo. Acima do controle Spreadsheet, nós criamos um botão Calcular Rateio. E nesse botão nós inserimos os códigos para preenchimento dinâmico da planilha. Então, logo no início do botão, nós declaramos n' do tipo int, coluna inicial do tipo int igual a 3, coluna final vai ser igual ao parâmetro p unidade, que é passado como argumento na abertura dessa janela. Ele recebe p unidade como argumento lá da tabela de movimentos. Prosseguindo, p unidade mais 3 vai definir o posicionamento do controle. A célula inicial vai ser a célula C. Criamos agora um procedimento chamado coluna final. F2, vamos abrir. Como na versão 24 eu não tenho o recurso de definir qual é a letra da célula, eu tive que fazer uma procedure para definir o que é ou a qual letra se corresponde à coluna. Então, se for 1, não vou exibir nada. Se for 2, a célula final vai ser igual a A. Se for 3, vai ser igual a B. Se for 4, igual a C. E assim por diante. Eu vou colocar mais alguma aqui. Case 16. Célula final. Igual a O. Case 17 é a única maneira que eu encontrei de contornar esse recurso que não existe na versão 24. Então, célula final vai ser igual a P. Se for sempre em maiúsculo aqui. Se for igual a 18, célula final vai ser igual a Q. Se for igual a 19, célula final vai ser igual a R. E sendo igual a 20, igual a S. Case 21 igual a T. Case 22
igual a U. Case 23. Célula final. Case 24. Célula final igual a W. Case 25. Célula final igual a X. Case 26. Célula final igual a Y. Case 27. Célula final igual a Z. Então, isso completa as letras do alfabeto. Entretanto, o componente permite mais colunas. Então, vamos programar mais alguma. Case 28. Célula final igual a Case 29. Célula final igual a B. Case 30. Célula final igual a C. Cada um desses cases representa um número de unidade. Então, aqui estão programados até 30 unidades de condomínio. Se o seu condomínio tiver mais que 30, você vai ter que alterar esta função para tantas unidades quanto forem os condôminos do seu condomínio. Feito isso, a nossa planilha agora vai poder trabalhar com essas funcionalidades. Então, logo após definir a célula inicial, eu chamo a procedure proc coluna final para poder realizar os cálculos. Então, cálculo dos rateios e da soma de cada coluna. Então, eu vou calcular os rateios e a soma de cada coluna. Então, for coluna inicial igual a 3, então eu vou começar a colocar os cálculos na coluna 3 para P unidade mais 2. Dentro desse for eu faço um outro for n' igual a 3 até última linha. Gn última linha é uma variável que define a última linha da planilha. Spreadsheet de fórmula é o comando da linguagem W que me permite adicionar uma fórmula no controle spreadsheet, passando como argumento o nome do controle,
a coluna inicial, então a coluna que recebe a fórmula, o número da linha que vai sendo incrementada a cada passagem do for, a coluna inicial, mais o número da linha dividido por P unidade, que é o parâmetro que eu recebo. Depois eu calculo a soma dessa coluna. Então, de cada coluna, eu uso o spreadsheet ADD Fórmula, passo como argumento o controle, a coluna que contém a fórmula, a linha que contém a fórmula, mais mais a fórmula. Então, sum C3 mais CN'. Ele começa no C3 e vai incrementando a cada passagem da linha. É claro que se você quiser, pode definir aqui uma variável para esses valores. Eu apenas coloquei aqui para você entender que aqui é a primeira célula e aqui será a última célula. Finalizo o for, finalizo o primeiro for. Depois eu vou somar a coluna valores. Então, para cada coluna, eu vou somar. Então, coluna inicial igual a 2, spreadsheet, ADD fórmula, psheet, rateio, 2, que é a coluna, a última linha, mais a fórmula, tá? Em seguida, defino a soma de cada linha, coluna final, é igual a P unidade mais 3, zerando a coluna inicial aqui. Chamo novamente proc coluna final para pegar as letras, tá? Faço um for de 3, que é a primeira coluna até a primeira linha até a última linha. Claro que se você colocar alguma coisa acima disso, tipo imagem, cabeçalho, você vai ter que mudar esse parâmetro aqui. Adiciono a fórmula, tá? E observe que aqui, ó, eu tenho a coluna final como primeiro argumento, n' como segundo argumento, e a função sum é chamada para célula inicial mais n', mais 2 pontos, célula final mais n'. Como se eu estivesse escrevendo a fórmula, só que quem vai fazer isso é o IDEV. Depois vou somar a última coluna, tá? Vou tirar esse código aqui porque não precisa. Também vou tirar esse porque foi usado só em tempo de desenvolvimento. Célula final é igual a célula final mais n', porque para ele colocar depois da fórmula de soma, né? Porque ele não vai gravar em cima da fórmula, ele vai gravar na seguinte. Depois n' mais 2, chamo outra vez a procedure, faço a chamada da fórmula, psheet ADD fórmula, passo como argumento o controle psheet, pego coluna final, como a coluna que vai conter a fórmula, a linha que vai conter a fórmula, mais a fórmula. Sempre usando n' como argumento. Observe aqui o n' entre parênteses para não dar conflito com a formulação do próprio WinDev ou do próprio Excel. Depois adiciono a n' igual a 2, coluna final mais igual a 1, chamo outra vez proc coluna final, em seguida coloco a palavra totais, na última coluna, depois coloco a palavra total geral na última linha. Então, chamo outra vez proc coluna final para configurar os dados. Faço a chamada, célula inicial é igual a célula final mais última linha. Se for igual a 1, célula inicial é igual a mais última linha. Chamo a célula inicial com psheet e rateio, célula inicial igual a total geral. Finalmente, seleciono a célula final e a última linha e formato a numeração para 6 caracteres para que a dízima periódica que é gerada no rateio me retorne exatamente o valor do rateio de cada condomínio. Depois,
elimino a seleção e está pronto o nosso cálculo de condomínio para a tabela PSheet. Em tempo de execução, acessamos o menu Condomínios, temos aqui o cadastro de despesas, temos o cadastro de unidades, que vai da 101 até a 204. Temos o cadastro de movimentos, onde eu lanço as despesas. Aqui eu lancei as despesas pelo total. Então eu vou ter um registro para gás, um registro para despesa bancária, um registro para material de limpeza. No seu aplicativo, se você quiser fazer tipo um caixa, só não esqueça de colocar o sum lá na query. Porque lá na minha query eu estou pegando como isso aqui já fosse a soma do total do mês. Depois eu tenho os rateios e eu vou gerar então agora uma planilha de 1/7 de 2020 até 31/7 de 2020. Calculei aqui e veja que ele colocou as despesas aqui que ele pegou da query. Quando eu clico em calcular rateio, ele gera toda a planilha com os devidos rateios por unidade. Unidade 204, 203, 202, até 101, que é a unidade inicial. Se você alterar a ordem lá da query, isso pode começar da menor para o maior. Eu preferi fazer aqui para ver se exatamente ele está pegando a última unidade do condomínio e a primeira unidade. Para cada linha, ele faz o rateio e faz a totalização. Depois, ele faz a soma das colunas, adiciona uma outra linha com total geral e a soma da última coluna. Depois de calculada a planilha, você pode exportar ela diretamente para o Excel, como nós já fizemos nesse mesmo aplicativo para os pedidos. Vamos adicionar agora os controles para salvar como planilha do Excel. Vou deixar um pouquinho menor aqui, para que caiba tudo dentro do controle aqui. Muito bem, vamos aos códigos. Então, salvar como vai ser um campo chamado edit salva. Salvar como planilha de Excel, o código PSheet, ao invés de pedido, vai ser rateio, tá? Então ele vai salvar no formato XLSX, que é o do Excel. Ele mostra a mensagem que foi gravado com sucesso e define o nome do arquivo. Depois aqui eu tenho a opção de imprimir, então eu vou chamar aqui PSheet rateio e faço a impressão da planilha. Chamamos essa planilha do Excel de condomínio e vamos salvar como planilha do Excel. Então, o condomínio foi gravado com sucesso. A planilha do Excel é gravada dentro da pasta wpedidos, no diretório exe. Então, nós temos aqui condomínio XLSX, vamos dar um duplo clique. Observem agora a planilha no Excel. Aprendemos nesta videoaula como trabalhar com o controle Spreadsheet da linguagem W. Queremos agradecer a atenção dos senhores e até um próximo vídeo.